Filosofando está de volta, hoje tomando para foco o livro O Progresso, de Leon Denis. Professora Sônia, nós podemos questionar o que Denis afirma na conclusão do seu livro? Ele diz o seguinte: dia virá em que todos os flagelos criados pelo erro morrerão. A guerra cessará, as superstições se extinguirão, a força desaparecerá, o saber regenerará o mundo. E diante dessa grande luz, os preconceitos seculares, os ódios entre as classes e as nações desaparecerão, como as brumas matinais diante do sol de julho. É necessário que cada um de nós trabalhe para se instruir, para se moralizar e para se tornar melhor. E mais adiante, que cada um espalhe em torno de si ideias de justiça e de solidariedade e o futuro será nosso. Ele é muito otimista, não é, Márcia? E ele é muito idealista também. Então, apesar de estar vivendo momentos difíceis, porque Leon Denis viveu a Primeira Guerra Mundial dentro do seu país, como nós já comentamos quando falamos sobre o outro livro dele, O Mundo Invisível e a Guerra. Sim. Então, as consequências dessa guerra calaram fundo no coração de Leon Denis, que esperava ansiosamente por um futuro melhor para toda a humanidade, não só para os franceses. Muitas vezes acusam Leon Denis de ser extremamente nacionalista. É muito difícil para o francês não ser nacionalista, eles são por natureza. Mas que, aliás, é um exemplo que nós, brasileiros, deveríamos seguir, um pouco mais de amor ao nosso Brasil, né? Mas a sua visão, as suas expectativas, as suas esperanças estão depositadas nas gerações do futuro, segundo o que ele próprio diz. E ele vai muito ao encontro do que os espíritos superiores dizem. Então, ele estava em estreita ligação e consonância com os espíritos orientadores da codificação espírita. Então, eu vou ler um trecho da Lei de Progresso na questão 793, para que nós possamos meditar um pouco mais sobre esse assunto que a Márcia coloca tão bem e que nós precisamos aprender a meditar. Aliás, a doutrina espírita é uma doutrina de reflexão e tentar visualizar um futuro melhor a partir do nosso presente. Então, questão 793 do Livro dos Espíritos. Por que sinais se pode conhecer uma civilização completa? Dizem os Espíritos. Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Comentário de Kardec. A civilização tem os seus graus como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural necessário que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, cupidez e orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade, em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência, generosidade recíprocas, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com o mínimo de parcialidade, em que o fraco
sempre encontra apoio contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Allan Kardec. Então, Márcia, nós temos aqui toda a condição de podermos plantar a semente de uma civilização melhor, caso queiramos, senão nós vamos ficar perdidos nas lutas sociais, nas brigas de casta, de religião, de partidos políticos que entravam o nosso crescimento ao invés de nos impulsionar ao progresso. Então, cabe a nós mudar o estado de coisas que hoje nós encontramos, principalmente no nosso país. Sem dúvida, né? Como ele disse em sua obra, não há progresso geral sem o progresso individual. E ele dá aqui o caminho, ele diz, é preciso que cada um trabalhe para se instruir, para se moralizar e para se tornar melhor. E ir espalhando em torno de si ideias de justiça e solidariedade. Isso. É magnífico, não é mesmo? É, exato. Pena que já estejamos caminhando para o final do programa. E antes, eu gostaria de lembrar ao nosso querido internauta e telespectador do Clube Amigos da Boa Nova, que está necessitando de colaboração e que está esperando pela sua adesão, através do telefone 0800 12 18 38. Além de você ajudar a divulgação da doutrina espírita, também obterá descontos em produtos, em eventos, enfim, confira. Bom, finalizamos então a nossa série sobre Leon Denis, esperando que o pouco que nós pudemos falar sobre a sua tão extensa e profunda obra tenha conseguido aguçar a curiosidade para que as pessoas recorram à leitura integral desses livros, Isso. que valem a pena, né? Sem Sônia? dúvida nenhuma. Afinal, após a leitura dos livros da codificação feita por Kardec, são as obras de Denis as mais recomendadas para complementarem o nosso conhecimento da doutrina espírita. Então, pense nisso. Até a próxima semana, se Deus quiser.